Olá pessoal, eu sou Wanderlene Figueiredo do Rio Branco, Acre, que saudade de vocês! Obrigada por continuarem aqui no meu canal durante tanto tempo aqui comigo. E eu quero fazer uma perguntinha para você, assim como eu já fiz para mim. Será que a gente deve ler a Bíblia, a Palavra de Deus, apenas uma vez e uma vez somente? Pronto, eu já li de Gênesis a Apocalipse, já cumpri com a minha responsabilidade, já posso dizer, ler a Bíblia toda. Não, a Bíblia ela deve ser lida e relida. Eu já li várias vezes e a gente precisa fazer isso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é uma biblioteca cheia de informações para as nossas vidas. E sabe, o Espírito Santo de Deus, cada vez que a gente vai ler a Bíblia novamente, ele nos traz coisas novas, não é? De conformidade com a nossa necessidade do momento. Isso não é maravilhoso? Vejam só, eu vim aqui falar sobre esse assunto com vocês exatamente porque eu nunca tinha atentado para um versículo aqui da palavra de Deus bem conhecido que estralou assim, sabe? Você lê o mesmo versículo, né? E de uma vez você lê e aprende alguma coisa, outra vez você vai ler o mesmo versículo, aprende uma outra coisa diferente. Venham comigo então ler o livro de Provérbios, capítulo 22 e o verso 6, que diz assim, vejam só. Instruei ao niño em su camino, e aun quando fuere viejo, no se apartará de él. Aqui é espanhol. Em português diz assim na Bíblia atualizada: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22 e 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E olha que interessante, a palavra de Deus não diz, ensina a criança o caminho em que deve andar. Que seria aquela história, vai para a igreja, menino, lê a Bíblia, menino, não faz isso, menino. Não é como as mães, os pais, os responsáveis muitas vezes faz. Aquela coisa que, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A Bíblia, aqui em Provérbios, vai dizer, ensina a criança olha o detalhe, ensina a criança no caminho em que deve andar. Lembra que a palavra de Deus lá no Velho Testamento, não é? Quer dizer, aqui é Velho Testamento, né? Provérbios, mas vai falar lá no início da Bíblia, não é? Vai falar lá em Deuteronômio que a mãe, o pai, o responsável da criança, ela tem que ensinar a criança andando pelo caminho, deitado, não é? Assentado, escrevendo nos umbrais da porta, junto com a criança. E isso é super interessante, sabe? Foi exatamente domingo passado, agora de manhã, na escola bíblica dominical, que eu vi algo de suma importância, que encaixou super bem com esse versículo, que eu quero que vocês vejam primeiro a imagem que eu vou mostrar para vocês e eu volto para explicar para vocês o que foi que me impressionou, tá bom? Verifiquem aí então essa imagem. Viram? Então, o que eu tenho visto muito na igreja agora, tanto nos cultos, né, noturnos, nas programações noturnas da igreja, quanto na EBD, a gente vê uma porção de crianças saindo dos seus bancos e indo deixar a oferta. Não é colocar no gasofilácio a oferta lá na igreja. Mas a gente vê que os adultos, muitas vezes até um adulto que nem é pai, nem é mãe, não é nada da criança. A criança, ela entrega o dinheiro na mão da criança e manda que a criança vá lá entregar. Muitas vezes é preguiça de levantar, às vezes é vergonha de ir lá na frente, não é verdade? E aí estão usando as crianças, a gente vê aquele movimentação. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas sabe, ensina a criança no caminho, vai com ela. Dá um dinheirinho na mão dela para ela pôr, mas leva o seu também. Aqui em casa, o meu marido ensinou os meus filhos a serem dizimistas desde pequenininhos. Meu marido recebia o salário, ele, quando eu não trabalhava fora, ele colocava no envelope um valorzinho maior para mim e um valor, né, menor para os dois meninos. E aí tinha o dele, ele dividiu o dízimo dele para que todo mundo colocasse e era o dízimo. Ele dizia, aqui é o dízimo, é a 10ª parte do que eu ganho. E a gente vai colocar, então, agora lá na igreja, para que todo mundo criasse gosto por isso, não tivesse dificuldade quando crescesse, sabe? De entregar o dízimo, de dar aquilo para o serviço do Senhor, que é para o bem-estar nosso, do nosso próximo, né? Então, é super interessante, gente. Não vamos fazer isso, não. Na igreja, era exatamente isso que eu queria destacar. Essa imagem foi muito linda para o meu olho, né? Quando eu vi lá. Então, eu
Peguei rapidamente, né? Tirei a foto e está aí. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Para quando ela for velha, ela se lembrar daquilo sempre. Vá com ele. Não mande ele ir. Entregar a oferta, se comportar, ir para as programações, fazer o que é bom, né? Ler a palavra, obedecer a Deus, obedece junto com ela no caminho. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Isso aqui é espanhol, né? Eu estou lendo espanhol agora, tentando aprender. Então, vamos ler a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que ela nos ensina. Que Deus nos abençoe.